Olá, queridos irmãos e irmãs. Diz um trecho do Salmo 37 que jamais viu o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Como podemos harmonizar um texto como esse com o fato que nós vemos todos os dias e já vimos anteriormente, nas épocas antigas, de muitos justos passando dificuldades e hoje também isso acontecendo? Como podemos compreender? Será que existe alguma contradição nesse texto bíblico? Eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com, e hoje nós vamos analisar em detalhes o Salmo 37 e compreender o que significa essa fala do rei Davi. Você vem comigo? Vamos lá então para a minha lousa de explicações? A pergunta completa do nosso leitor é a seguinte: no Salmos 37, 25, a Bíblia afirma que o justo não vai ser desamparado e a descendência do justo não vai mendigar o pão. Com toda sinceridade, já vi muitos servos de Deus passarem fome e terem dificuldades até no básico da vida. Como podemos entender esse versículo bíblico? Existe contradição nele? Queridos irmãos, o versículo bíblico citado aqui pelo nosso leitor é Salmos 37:5. Vamos lê-lo de forma completa para compreendermos. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Queridos irmãos, vamos ser sinceros. Quem lê esse verso sem o devido cuidado geralmente questiona o seguinte: como isso é possível, sendo que milhares de crianças, por exemplo, já morreram de fome nesse mundo? Ou ainda, olha só, eu conheço pessoas justas que têm passado muita necessidade na vida. E ainda mais, no passado, muitos cristãos foram perseguidos, foram presos, foram mortos. Então, toda essa observação da vida prática nos leva, então, às vezes a pensar o seguinte: a Bíblia, no caso, está entrando em contradição nesse verso? Alguns afirmam isso de forma clara, dizendo que a Bíblia, no caso do Salmo 37, 25, está dizendo que o justo não vai mendigar o pão, e essa não é uma realidade. Mas será isso verdade? Queridos, olha só, o segredo da grande maioria dos textos bíblicos está na compreensão daquilo que eu sempre falo aqui nos nossos estudos: o contexto. Mas se você ainda não me ouviu falar, está começando hoje aqui no canal, o contexto é aquilo que vem antes e aquilo que vem depois de um texto. E nós vamos agora analisar o contexto do Salmo 37 e no final do estudo nós vamos então fazer a conclusão e a análise de cada versículo, cada partinha do versículo citado ali pelo nosso leitor no Salmo 37, 25. Então vamos começar. A primeira coisa a ser observada é que o Salmo 37, ele traz para a gente uma reflexão de sabedoria, ok? Fazendo o quê? Contrastes entre justos e ímpios. O que é o contraste? É quando ele pega a situação do ímpio e faz ali uma comparação com a situação do justo. E esse contraste, ele quer mostrar pra gente que, apesar de muitas vezes os ímpios serem prósperos financeiramente nessa terra, a riqueza deles não é eterna, enquanto que o justo, ele desfruta da bênção eterna de Deus, ainda que não seja rico materialmente nessa terra. Eu vou mostrar para você um exemplo aqui, dentro do Salmo 37, para te provar aqui esse contexto. Olha só, Salmo 37, 9, olha esse contraste interessante. Porque os malfeitores, então ele está explicando o que ele está ali refletindo, os malfeitores serão exterminados. Esse será o fim deles. Mas, então observe aqui a partícula que vai trazer para a gente o contraste: os que esperam no Senhor possuirão. Veja aqui então o futuro, possuirão a terra, que é, claro, aqui uma menção do futuro glorioso dos justos na presença do nosso Deus. Então, em meio a essas reflexões da situação de justos e de ímpios, Davi então diz o texto que nós já lemos no início, mas só para a gente relembrar antes de analisar cada parte. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Nós vamos agora analisar esse pedaço, depois nós vamos ver esse pedaço e depois, para quem ficar até o final, nós vamos ler o último pedaço
e analisar em detalhes o que cada um desses 3 pedacinhos do texto significam e vamos fazer então a aplicação. Vamos lá então? Mas antes, rapidamente, você quer receber os próximos estudos? Para que você ache o meu canal e receba os próximos estudos, precisa se inscrever agora. Vou te dar alguns segundos. Inscreva-se agora, clique aí no botãozinho, ative todas as notificações, porque senão, assim que você sai do nosso canal, você não encontra mais e nós vamos publicar aqui 1000 estudos, ok? Já estamos chegando próximo de 200 e para você fazer parte disso, precisa estar inscrito. E claro, deixa o seu like se você estiver gostando dos nossos vídeos e desse vídeo aqui em especial. Isso alegra muito o coração deste professor. Vamos lá então, queridos, vamos analisar agora cada partinha daquele texto para responder a questão: por que diz lá que não vai mendigar o pão? E na verdadeira vida, ali na prática, a gente vê que sim, existem justos até mendigando o pão. Vamos lá? Olha só. Fui moço e já agora sou velho. De cara, nós observamos que Davi está falando aqui do ponto de vista da sua observação pessoal. Isso é muito importante. Do seu tempo de vida. Ou seja, temos aqui uma observação pessoal do rei. E não uma regra, um decreto de Deus, um mandamento de Deus, que, no caso, seria então sem exceções. Porque tudo aquilo que Deus diz que é decreto vai acontecer. Então, essa primeira parte aqui você precisa compreender bem. Davi está falando a partir de uma perspectiva da sua vivência. Não está dando ali uma regra, um decreto de Deus. Olha, nenhum justo vai mendigar o pão. Isso não é um decreto de Deus, é uma observação pessoal que o rei fez. Por quê? Vamos entender um pouco desse contexto. Sabemos que no Antigo Testamento existiam as bênçãos da obediência e também os castigos da desobediência. Isso estava previsto lá na lei. Leia depois Deuteronômio 28 para você ver esses detalhes. Davi está vivendo um momento de um retorno de Israel à obediência ao Senhor. Um Israel que estava totalmente distante do Senhor, por exemplo, lá no tempo dos juízes. E esse retorno à obediência trazia sobre Israel bênçãos de toda sorte. Ou seja, o povo estava recebendo bênçãos da aliança prometidas por Deus. Além, é claro, de que quando o povo se volta a Deus, existe uma consciência de obediência à palavra. E qual que era ali o norte, o objetivo de Deus quando ele falava das pessoas serem abençoadas? Quem tinha alguma posse deveria ajudar quem? O pobre, aquele que tinha menos condições. Observe, por exemplo, em Deuteronômio 15:11. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Observe. Por isso eu te ordeno, Deus está falando para o povo, livremente abrirás a mão. Abrir a mão aqui é um símbolo, uma figura de ser generoso. Sejam generosos para com o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na sua terra. Ou seja, Davi estava vivendo aqui um tempo onde eles estavam colhendo bênçãos da aliança e também a prosperidade gerava pessoas generosas em obediência à lei de Deus. Vamos para o segundo trecho agora. Jamais vi o justo desamparado. Olha só que interessante, agora vai ficar mais claro ainda. Davi viveu essa realidade em seu tempo de vida. Observe que ele diz, jamais vi, dando mais força ainda àquela primeira parte da interpretação que eu trouxe para vocês, onde nós falamos ali da vivência pessoal do rei. Ele jamais viu, é uma observação pessoal do rei. Ou seja, olha só, isso não significa que o justo nunca terá adversidades em sua vida. Nessa vida é possível sim passarmos necessidades por N motivos, porém a realidade desse trecho que Davi está falando aqui, em todo o contexto, vai muito além desta vida. Mesmo passando por adversidades, o justo tem uma herança garantida na presença de Deus. É isso que Davi está ensinando aqui. Observe aqui no texto que nós já lemos, Salmo 37:9, finalzinho. Os que esperam no Senhor possuirão a terra. Isso sim aqui é uma promessa vinda do nosso Deus. Possuirão a terra. Isso significa, muita atenção, que o justo nunca é desamparado pelo Senhor de forma final
e definitiva, ou seja, ainda que o justo passe por intempéries, dores e privações nessa vida, não é definitivo. Se eu pudesse fazer uma comparação para te ajudar a entender, seria como que o vale da sombra da morte seriam aqueles períodos de escassez, de dificuldade, mas Deus promete, por exemplo, no Salmo 23, ali, nos levar aos pastos verdejantes. E por fim, nem a sua descendência, no caso aqui está falando da descendência do justo, a mendigar o pão. Bom, vamos entender então agora esse trecho aqui. Davi teve o privilégio então de presenciar, dentro desse contexto do Salmo 37, um tempo de grande prosperidade e retorno do povo à obediência à lei de Deus, o que trazia, como vimos, bênçãos. Mas essas bênçãos, olha que importante, não eram somente para aquela geração que estava vivendo, mas também aos descendentes deles, que também seguissem, claro, nesse mesmo trajeto, nesse mesmo caminho. Observe, por exemplo, o Salmo 37, ainda dentro desse contexto, verso 26. É sempre compassivo, né? Está falando do justo e empresta. E a sua descendência será uma bênção. Então, observe o seguinte, os descendentes que presenciam e aprendem as boas práticas da lei do Senhor, vista na vida dos seus pais, têm ações diferentes com relação à importância deles serem bênção ao próximo, principalmente aqueles que são mais necessitados. Então, tudo isso gera uma sociedade mais justa. Então, Davi está destacando aqui essa grandiosa bênção que ele pôde viver nos anos da sua vida e reinado, mas sem esquecer também de dizer que a bênção maior, a bênção mais plena, a maior de todas, é na plenitude dos tempos, é quando a gente for salvo. Mas eu tenho que fazer um porém aqui para você. A sociedade desvirtuada sem Deus, ela gera angústias na vida do justo, sim. Veja, por exemplo, como Paulo descreveu um tempo da sua vida. Olha só, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Preste bem atenção nisso. Tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Queridos, não podemos negar que o apóstolo Paulo era um justo, era um justificado, um servo de Deus fervoroso, mas mesmo assim ele passou por momentos de fome e de escassez. E tudo isso por conta da sociedade que ele vivia, por conta também do povo de Deus da sua época ter abandonado a lei de Deus, né? Os religiosos terem se distanciado do Senhor. Tudo isso vai gerando então esse tipo de cenário. Por isso, os salmos que Davi escreveu não são uma regra geral de que nenhum justo irá passar necessidades ou que nunca ficará desamparado em termos materiais nesta terra, ok? Isso poderá ocorrer, porém observamos que essa não é uma condição definitiva e isso é muito importante, ok? Costumo dizer que o deserto é lugar de passagem. E o deserto, a escassez, não é uma condição definitiva na vida do justo, pois o Senhor socorrerá o justo e de forma definitiva o abençoará com bênçãos que são superiores a bênçãos temporais nesta terra. Mas de fato, olha só que importante isso, se as pessoas na nossa sociedade se voltarem ao Senhor de todo o coração, é possível viver essa realidade que Davi presenciou na sua época, de ele não ter visto justos desamparados, nem a mendigar o pão. E olha só que interessante o exemplo de uma sociedade que viveu essa realidade. Atos 4:34. Pois nenhum necessitado havia entre nós, ou melhor, entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Né? E o texto continua. Esse texto, você bem sabe, lá de Atos, está falando ali da primeira igreja. Não havia necessitados, por quê? Porque a igreja cuidava. Quem tinha mais, repartia com quem tinha menos. E todo mundo, então, era suportado, tinha o suporte e era muito abençoado, não havendo necessitados entre eles. Esse é um bom exemplo daquilo que Davi também viveu no seu tempo. Mas, infelizmente, não são exemplos que se aplicam em todos os tempos, porque a sociedade, muitas vezes, é muito injusta e até mesmo em meio a religiosos, muitas vezes, se afastam de Deus e não andam nos caminhos, trazendo muitas injustiças em meio à sociedade, ok? Espero que tenha gostado desse estudo.
Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, ok? É importante para que você possa, então, também receber os próximos, tá bom? Inscreva-se, até o próximo estudo, fica com Jesus, até lá!